O meu marido e eu fomos em viagem de negócios durante exatamente uma semana. Mal pusemos os pés em casa, deparamo-nos com um cenário que, provavelmente, nunca esquecerei até ao fim da vida. O apartamento de tipologia T3 em Lisboa, que eu e o meu marido, o João, conseguimos comprar a muito custo, poupando cada cêntimo e pedindo um crédito habitação ao banco, tinha se transformado de repente numa pensão caótica, suja e cheia de desconhecidos. Aquela semana de trabalho tinha sido verdadeiramente exaustiva. Eu e o João tivemos de correr de um lado para o outro por causa de um projeto, desde o amanhecer até a noite. Houve um dia em que só conseguimos comer uma sopa fria no hotel já perto da meia-noite, mas, felizmente, o projeto foi concluído com sucesso. No caminho do aeroporto Humberto Delgado para casa, encostei a cabeça no banco do carro, tão cansada que mal conseguia abrir os olhos, mas com o coração aliviado. Falei para o João: quando chegarmos a casa, só quero tomar um banho de água quente, comer uma refeição em condições e dormir até amanhã de manhã. O João sorriu, com uma mão no volante e a outra pousada suavemente sobre a minha. Sim, chegar a casa cura qualquer cansaço. A nossa casa continua a ser o lugar onde se respira melhor, respondeu ele. Ao ouvi-lo, também sorri. Para nós, aquele apartamento não era apenas um teto. Era o nosso suor, os nossos prêmios de produtividade, os anos em que vivemos com o cinto apertado, sem comprar quase nada para podermos pagar a prestação ao banco. Cada cortinado, cada candeeiro, cada pequeno vaso na varanda, tudo tinha sido escolhido por mim. No entanto, quando a porta do elevador se abriu no nosso andar, percebi logo que algo não estava bem. À porta do nosso apartamento estavam 2 pares de chinelos de plástico estranhos, uns tênis de homem cheios de lama e um saco de lixo preto, meio aberto, encostado à parede. Franzi a testa e olhei para o João. Ele também parou, e o seu olhar escureceu subitamente. Vem cá alguém à casa? Perguntei em voz baixa. Não sei. A minha mãe não me disse nada, respondeu ele, abanando a cabeça. Ele tirou a chave magnética para abrir a porta. Assim que a fechadura destrancou, um cheiro pestilento bateu-me diretamente no rosto. Um odor a tabaco velho, a massa instantânea, a perfume barato e a roupa úmida deixada a secar durante dias. Tudo isto se misturava num ar tão denso e sufocante que tive de dar um passo atrás. Fiquei petrificada à porta. A minha sala de estar, habitualmente tão arrumada e luminosa, parecia ter sido arrasada por um furacão. Havia malas atiradas pelo chão, cobertores e almofadas amontoados nas cadeiras, caixas de cartão empilhadas ao lado do móvel da televisão, roupa de homem e de mulher estendida por todo o lado, desde a varanda até a entrada da sala. Na mesa de centro havia uma taça de massa a meio, embalagens de salsichas vazias, latas de refrigerante, beatas de cigarro e até umas meias enroladas. Olhei para aquela mesa de madeira que eu limpava todos os dias e senti um nó na garganta. Mesmo em cima do sofá bege que eu tanto adorava, estava um homem desconhecido deitado à larga, com os pés em cima da mesa, a segurar uma taça de massa e com os olhos colados à televisão. Ao ver-nos entrar, apenas nos lançou um olhar de relance e continuou a sorver a massa com estrondo, como se nada fosse. Na cozinha, outras 2 pessoas abriam o meu frigorífico com a maior das naturalidades, tirando uma caixa de fiambre que eu tinha guardado, enquanto riam e conversavam como se estivessem nas suas próprias casas. E não ficava por aqui. Do escritório do João ecoava a voz estridente de uma mulher. Encomenda registrada para a senhora. Este vestido é lindíssimo. É vestir e arrasar numa festa. Virei-me bruscamente e vi uma rapariga desconhecida sentada à secretária do meu marido, com o telemóvel num suporte, a usar o meu anel de luz para fazer um direto de vendas. Atrás dela, via-se a estante de livros e o computador do João. O meu corpo gelou por completo. Avancei para o meio da sala, com a voz a tremer de raiva. Quem são os senhores? E o que fazem na minha casa? O homem no sofá pousou lentamente a taça, limpou a boca a um guardanapo de papel e olhou-me de alto a baixo. Aquele olhar deu-me arrepios. Ele deu um sorriso cínico e disse: Nós arrendamos esta casa. Quem é a senhora para perguntar? Achei que tinha ouvido mal. Arrendaram a minha casa? Olhei para o João.
O rosto dele estava pálido e as mãos cerradas com tanta força que as veias sobressaíam. Exatamente nesse momento, a porta do nosso quarto principal abriu-se. A minha sogra, a Dona Rosa, saiu lá de dentro. O que me deixou paralisada não foi apenas o facto de ela ali estar, mas sim o facto de ter vestido o meu próprio pijama de seda azul claro. Na mão, segurava um molho de chaves da casa, incluindo as chaves do quarto, do escritório e um cartão extra de acesso ao condomínio. Ela olhou para nós, com um sorriso forçado nos lábios. Já chegaram? Por que não me avisaram para vos ir buscar? Deixei uns conhecidos ficarem cá uns dias, só isso. Por que estão com essa cara? Eu não conseguia pronunciar uma única palavra. Ficar uns dias com as coisas espalhadas por toda a casa, ficar uns dias e entrar no escritório, usar o frigorífico, dormir no sofá, vestir a minha roupa e andar com as chaves como se fossem os donos disto tudo. O João deu um passo em frente, os olhos a percorrerem o apartamento desfigurado até se fixarem no rosto da mãe. A voz dele soou grave e tão fria que me fez estremecer. Ficar uns dias? Ou a mãe decidiu pôr a nossa casa a arrendar? A Dona Rosa mudou de cor imediatamente, mas ainda tentou defender-se. Que maneira de falar é essa? Eu vi que a casa é grande, com quartos vazios, e deixei uns conhecidos ficarem cá uns dias. Vieram para a capital tentar a sorte. A vida está difícil e ajudamo-nos uns aos outros. Não são desconhecidos nenhuns. O João soltou uma gargalhada, mas não havia ponta de alegria naquele som. Apontou para a sala caótica e disse, pausadamente, ajudar? A mãe ajuda as pessoas transformando a minha casa numa pensão? O homem no sofá levantou-se nesse momento, com um tom arrogante. Fale com modos. Nós pagamos tudo direitinho. Ninguém está aqui de borla na vossa casa. Aquela frase caiu como uma marreta na minha cabeça. Pagaram tudo direitinho. Portanto, não havia cá histórias de favores. Virei-me para minha sogra e perguntei devagar. A sogra recebeu o dinheiro deles? É verdade? A Dona Rosa evitou o meu olhar, murmurando. Deram-me só um dinheiro para a luz e para a água. Não é o fim do mundo. O João avançou subitamente para o meio da sala. A sua voz ecoou de forma tão perentória que todos os presentes se calaram. Vou dizer isto apenas uma vez. Esta casa é minha e da minha mulher. Ninguém tem o direito de entrar aqui sem autorização, e muito menos de a arrendar. Peguem nas vossas coisas e ponham-se na rua. Agora, o ambiente no apartamento congelou. Fiquei ao lado do meu marido, com o coração aos saltos, dividida entre a fúria e o pânico. Mas, bem no fundo, eu sabia que aquilo não era apenas um grupo de desconhecidos a precisar de guarida, porque o olhar da minha sogra não era o de quem cometeu um erro inocente. Era o olhar de quem temia que um segredo muito maior fosse descoberto. A tensão na sala de estar estava no limite. Após o grito do João, os desconhecidos perderam a descontração inicial, mas ninguém se mexeu. O homem que antes estava deitado no sofá cruzou os braços, olhando para o meu marido em tom de desafio, enquanto a minha sogra se apressava a puxar o braço do João, dizendo baixinho, tem calma, filho. Vamos ali para dentro falar. Não faças um escândalo à frente de pessoas de fora. O João puxou o braço com brusquidão, sem abrandar o tom. Pessoas de fora? A mãe também sabe que eles são de fora? Então, o que fazem dentro da minha casa? A Dona Rosa hesitou por um momento, mas rapidamente se virou para mim, tentando encontrar um elo mais fraco. Inês, filha, acalma o teu marido. Eu só tive pena desta gente. São todos conhecidos do Nuno. Vieram para Lisboa trabalhar e não tinham onde cair mortos. A nossa casa tem quartos a mais. Deixei-os ficar uns dias. Qual é o drama? Olhei-a nos olhos, tentando manter a voz firme. Se era só por uns dias, por que é que todos têm chaves próprias? Por que é que as coisas deles estão arrumadas como se fossem ficar meses? Por que é que o meu quarto de hóspedes foi esvaziado? A Dona Rosa cerrou os lábios, desviando o olhar. Antes que pudesse responder, a rapariga que estava a fazer o direto no escritório apareceu na sala, ainda com o telemóvel na mão, visivelmente aborrecida. Oh, Dona Rosa, então em que ficamos? A senhora disse que podíamos ficar pelo menos 3 meses. Já lhe pagamos os 1.500 euros deste mês. Agora expulsa-nos assim e vamos para onde?
O silêncio apoderou-se da sala. Eu conseguia ouvir o meu próprio coração a bater nos ouvidos. 1.500 euros. Não era dinheiro para a luz ou para a água. Não era uma ajuda para as compras como ela tinha dito. Era uma renda a sério. O João virou-se bruscamente para a mãe. O olhar que ele lhe lançou doeu-me mais do que a própria raiva que eu sentia. Era o olhar de um filho acabado de ser apunhalado nas costas pela própria mãe. Perguntei-lhe, palavra por palavra, a sogra ficou mesmo com a renda deles? A dona Rosa estava atrapalhada. Notava-se bem, mas passados alguns segundos endureceu a voz. E depois? A casa tem quartos fechados. Deixar luz vazios é um desperdício. Eu estou aqui a tomar conta da casa para vocês. Pus isto a render um bocadinho para ter mais dinheiro para as compras e para os meus medicamentos. Qual é o mal? Ou agora que sou velha e vivo de favor na casa do meu filho, tenho de andar a pedir esmola cêntimo a cêntimo? O João soltou um riso seco e falou pausadamente. Não vire o bico ao prego. Nunca deixei que lhe faltasse dinheiro, mas esta casa é nossa. A mãe não tem o direito de a arrendar e muito menos de meter desconhecidos a viver cá sem eu saber. A atitude da dona Rosa mudou de imediato, e as lágrimas apareceram como por magia. Apontou o dedo ao João, com a voz embargada, mas com palavras afiadas como facas. Agora és um senhor. Tens uma casa de luxo e já não ligas nenhuma à tua mãe. Antigamente fartava-me de trabalhar para te pagar os estudos. Passava noites em claro quando estavas com febre. Agora faço uns trocos nesta casa e tu sobes pelas paredes. Eu não roubei ninguém. A casa é do meu filho, se a usar um bocadinho que mal tem. Ao ouvir aquilo, não aguentei mais. Caminhei em direção ao quarto de hóspedes e abri a porta. A visão com a qual me deparei fez-me um nó na garganta. Aquele quarto, que eu usava para guardar coisas pessoais e que estava destinado a um futuro bebê, tinha sido transformado num dormitório coletivo. Colchões no chão, cobertores desarrumados, caixas de roupa encostadas à parede. O meu roupeiro estava escancarado, e vários vestidos meus, ainda nas capas de proteção, tinham sido enfiados à pressão numa caixa de cartão. A caixa de joias que a minha mãe me tinha oferecido no dia do casamento estava atirada para cima do toucador, com a tampa aberta e o interior todo revirado. Peguei na caixa, com as mãos a tremer de forma incontrolável. Quem vos deu autorização para mexerem nas minhas coisas? Ninguém respondeu. Uma mulher de meia-idade que estava sentada a um canto apenas resmungou. As coisas estavam para aí paradas. Tiramos para arranjar espaço. Não se perdeu nada. Não é preciso fazer esse filme todo. Virei-me para a minha sogra. Ela desviou o olhar. Esse silêncio respondia a tudo. O João, entretanto, correu para o escritório dele. Segundos depois, ouvi-o gritar. Quem mexeu no meu computador? Fui a correr e vi que a secretária tinha sido arrastada. Os cabos estavam emaranhados e a gaveta dos documentos aberta de par em par. O computador continuava lá, mas o ecrã estava cheio de dedadas e o teclado tinha manchas de líquidos. O mais alarmante foi perceber que o disco externo preto, que o João deixava sempre ao lado do monitor, tinha desaparecido. O rosto dele ficou lívido. Eu sabia que aquele disco continha ficheiros de trabalho cruciais. O João voltou à sala, e desta vez a sua voz já não demonstrava apenas raiva. Era de uma frieza aterradora. Pergunto pela última vez. Quem entrou no meu escritório? Quem mexeu no meu computador e nas minhas coisas? O homem do sofá encolheu os ombros. O quarto estava vazio. Nós usamos. E a rapariga das vendas precisava de um sítio com boa luz. Não vale a pena fazer drama. O João avançou, apontou diretamente para a porta e não se alongou em palavras. Arrumem tudo agora. Tem 30 minutos para sair da minha casa. A dona Rosa puxou-o aflita pela camisola. João, não faças isso. Eles já pagaram e eu já gastei uma parte. Se os puseres na rua, onde é que vou arranjar dinheiro para lhes devolver? Aquela frase deixou-nos, a mim e ao João, paralisados. Portanto, não só tinha recebido o dinheiro como já o tinha estourado. O João virou a cabeça devagar para olhar para a mãe. Gastou em quê? A dona Rosa calou-se. O tal homem soltou um riso de escárnio, com um tom que começava a soar a ameaça. Em suma, nós não vamos a lado nenhum. O dinheiro foi entregue. Se nos quiserem expulsar,
devolvam os 1.500 euros e mais o mês de caução. Senão não se admirem que a gente arme aqui uma confusão. Apertei a caixa de joias com força, a sentir uma mistura de raiva e de calafrios na espinha. Em poucos minutos, a verdade revelara-se de forma brutal. A minha sogra não tinha acolhido ninguém por caridade. Transformara a nossa casa numa pensão clandestina, cobrara rendas, gastara o dinheiro e deixara que estranhos tomassem posse de cada canto do apartamento. O que era mais assustador era que aquelas pessoas não pareciam inquilinos normais. Eram demasiado insolentes, demasiado seguras de si, como se tivessem alguém poderoso a cobrir-lhes as costas que nós ainda não tínhamos descoberto. Mas, para que se perceba como é que a minha sogra conseguiu assumir o controle da casa a este ponto, tenho de recuar a história alguns meses. Na altura, não havia sinais de nada tão grave. O que havia eram pequenas fricções entre sogra e nora, daquelas que eu dizia a mim mesma serem normais em qualquer família, bastando ter alguma paciência para que tudo corresse bem. O nosso apartamento tem 3 quartos. A nossa suíte, um quarto que eu planeava ser para um filho no futuro, e um quarto mais pequeno que servia de escritório para o João. No início, foi o próprio João quem sugeriu trazer a mãe para vir viver conosco. Ele disse-me: a mãe ficou sozinha na aldeia no Alentejo com o Nuno, e eu não ando descansado. Ele é um vadio. Hoje faz uma coisa, amanhã faz outra. A mãe já está velha, custa-me deixar, Lalá a lidar com tudo sozinha. Ao ouvir isto, concordei. Embora a minha relação com a minha sogra nem sempre fosse um mar de rosas, nunca tive a intenção de a afastar. Naquela altura, a Dona Rosa vivia numa casa térrea na aldeia com o Nuno, o irmão mais novo do João. Uma casa pequena, com um telhado velho que a tornava num forno no verão e deixava entrar a chuva no inverno. Sempre que o João ligava, ela queixava-se de dores nas costas, de insônias, do barulho dos vizinhos, mas assim que o João sugeria que viesse para Lisboa, ela recusava. Ela dizia sempre: já estou habituada à aldeia. Ir para a cidade viver num andar fechado faz-me falta de ar, e depois tenho de ficar de olho no Nuno. Sem mim ele mete-se em sarilhos. Naquela época, eu tinha pena dela. Achava que os idosos eram assim mesmo. Dizem que não querem, mas no fundo gostam de atenção. Até cheguei a dizer ao João: qualquer fim de semana vamos lá e trazemos a tua mãe para ficar cá uns dias. Se ela não quiser ficar muito tempo, pelo menos muda de ares. O João ficou radiante com a ideia. Segurou-me nas mãos e disse: eu sei que muitas vezes é difícil para ti lidares com a minha mãe, mas o facto de pensares nela assim, estou-te mesmo grato. Até que, há cerca de 3 meses, a Dona Rosa ligou-nos por iniciativa própria. Eu estava a arrumar a cozinha e o João pôs em alta voz para eu ouvir. A voz dela do outro lado soava cansada e triste. João, filho, ultimamente ando a sentir-me muito presa aqui. Na aldeia é sempre o mesmo. Achas que posso ir para vossa casa uns tempos para me afastar do Nuno? Aproveito e ajudo a tomar conta da casa, a fazer o jantar, a arrumar. Vocês trabalham o dia todo. A casa não tem vida. É muito fria. O João não escondeu a alegria. Concordou quase de imediato e disse à mãe para fazer as malas que ele ia buscar lá no fim de semana. Eu, ao lado dele, senti uma ligeira apreensão, mas disse a mim mesma que seria bom ter lá conosco. A casa era grande e ter uma pessoa mais velha talvez trouxesse mais calor familiar. Além disso, nós saíamos de manhã cedo e só voltávamos à noite. Havia dias em que chegávamos apenas com força para um banho e ir dormir. Tendo a mãe dele em casa, o apartamento seria menos solitário. De vez em quando ela faria um jantar quente, e isso poderia até aproximar-nos mais. No dia em que a Dona Rosa chegou, preparei o quarto com todo o cuidado. Pus lençóis lavados, coloquei um pequeno candeeiro de presença, comprei-lhe uns chinelos de quarto e um conjunto de toalhas só para ela. Desocupei uma gaveta no roupeiro para ela guardar a roupa. Quando ela entrou no apartamento, deu uma volta pela sala, inspecionando cada canto com muita atenção. Na altura, pensei apenas que era curiosidade por estar num sítio novo, sem imaginar que aquele olhar me viria a causar arrepios sempre que me lembrasse dele. Fui eu mesma que lhe dei um molho de chaves de reserva. Tinha o cartão de acesso ao condomínio, a chave da porta principal e a do quarto de hóspedes.
Expliquei-lhe como funcionava o elevador, a fechadura inteligente e como contactar o segurança na recepção, se precisasse. Registrei também a impressão digital dela na porta para lhe facilitar a vida. Ela pegou nas chaves e deu um sorriso muito dócil. Com uma nora tão cuidadosa, o que posso eu pedir mais? Daqui para frente deixem o serviço da casa comigo. Vão lá trabalhar e ganhar o vosso dinheiro descansados. Nos primeiros dias, a Dona Rosa mostrou-se realmente muito prestável. Levantava-se cedo todas as manhãs e preparava-nos torradas e meia de leite. À noite, quando eu chegava, encontrava a casa limpa e a roupa estendida direitinha na varanda. Houve um dia em que até fez bacalhau à brás e caldo verde, dizendo que era o que o João gostava desde pequeno. Ver o meu marido comer com vontade deixou-me de coração cheio. Pensei que talvez eu tivesse sido desconfiada demais e que ela só precisasse de carinho para se tornar mais afável. Aos poucos, a casa ficou entregue aos cuidados dela durante o dia. Eu e o João saíamos às 7 da manhã e muitas vezes só voltávamos depois das 8 da noite. A Dona Rosa ficava sozinha, cozinhava o que queria, arrumava como bem entendia. Às vezes dizia que umas vizinhas do mesmo andar tinham ido lá beber um chá. Eu não me importei minimamente e até lhe disse para estar à vontade para convidar as pessoas, pois fazia-lhe bem ter companhia. Ela sorriu ao ouvir isso. Achei que o sorriso era genuíno. Só agora percebo que foi precisamente a minha complacência e confiança que abriram a primeira porta para o desastre. Entreguei-lhe as chaves, o acesso livre e a privacidade do nosso casamento, pensando que estava a fortalecer os laços familiares e a ser uma boa nora. Mal imaginava eu que, a partir do momento em que a Dona Rosa pôs as mãos naquelas chaves, a casa que eu e o João construímos a pulso começou a fugir do nosso controlo. Passado pouco mais de um mês de ela estar a viver conosco, começaram a surgir coisas anormais, mas tão pequenas que, se não prestássemos muita atenção, passariam despercebidas. Primeiro foi a comida no frigorífico, que começou a desaparecer mais depressa do que o normal. Um iogurte que eu comprava à noite desaparecia pela metade de manhã. Uma caixa de ovos que costumava dar para a semana inteira ficava vazia em 3 dias. Quando lhe perguntei, ela deu uma gargalhada solta. Fico aqui aborrecida o dia todo. Às vezes cozo um ovo, outras como um iogurte. Vais andar a contar os tostões à tua sogra por causa disso? Aquilo calou-me. Não era pelos ovos ou pelos iogurtes que eu me importava, mas aquela sensação de as coisas irem desaparecendo sem explicação deixava-me desconfortável. Os pacotes de café que o João tinha no escritório também voavam. Cheguei a ver 4 ou 5 copos de plástico de bubble tea no caixote do lixo, sendo que nem eu, nem o João, nem ela bebíamos aquilo. Quando perguntei, ela respondeu com naturalidade. Ah, foram umas vizinhas que vieram cá e eu mandei vir para elas beberem. É feio ter visitas e oferecer só água da torneira. Deixei passar. Afinal, eu própria lhe dissera para convidar as vizinhas. Mas quando chegou a fatura da água e da luz, apanhei um susto. A luz tinha disparado para quase o dobro, e a água também estava muito acima da média. Comentei o assunto com o João durante o jantar. Antes que ele dissesse algo, a minha sogra pousou o garfo e fez-se de ofendida. Está um calor de ananases. Passo o dia em casa, é natural que ligue o ar-condicionado um bocadinho. Ou tenho de ficar aqui a suar para vocês pouparem uns euros? O João apressou-se a acalmar os ânimos. Não é nada disso, mãe. Só achei estranho o aumento. Por isso perguntei. Olhei para o João e depois para ela, e acabei por não dizer mais nada. Tentei convencer-me de que uma pessoa mais velha, o dia inteiro em casa, gastava inevitavelmente mais. Mas, cá dentro, começou a crescer uma dúvida. Dias depois, ao voltar do trabalho, a Dona Fátima, a vizinha da porta da frente, encontrou-me no corredor. Olhou para mim durante algum tempo e atirou, num tom meio a brincar, meio a sério. A vossa casa anda muito animada ultimamente, não acha? Vejo sempre gente a entrar e a sair. Fiquei petrificada por um segundo. Deve ter havido um engano, Dona Fátima. De dia só lá está a minha sogra. A Dona Fátima franziu a testa. Ah, sério? Pensei que tinham lá família da província. No outro dia vi 2 rapazes entrarem com uns sacos grandes para urla caça-casa. O meu coração falhou uma batida,
mas esforcei-me por sorrir e respondi: deviam ser das entregas. Nessa noite, perguntei à minha sogra, e ela não pareceu nada aflita. Disse que tinha chamado um canalizador para arranjar um cano na cozinha que andava a verter água. Olhei para debaixo do lava-loiças e, de facto, havia manchas de umidade. Ela ainda apontou para um pano molhado e acrescentou: vi que andavam muito ocupados. Decidi chamar logo alguém para resolver. Não podia estar à espera que chegassem. A explicação pareceu tão lógica que não tive como refutar. Só que, ao sair para a rua no dia seguinte, reparei num par de tênis de homem desconhecido enfiado à pressa atrás da sapateira. Quando perguntei de quem eram, ela franziu o sobrolho. O canalizador deve ter se esquecido. Andas a reparar em tudo. Isso cansa. Noutra ocasião, cheguei à casa mais cedo porque houve um corte de energia no escritório. Assim que abri a porta, senti um cheiro ligeiro a tabaco vindo da varanda. Detesto fumo de tabaco, por isso fui logo verificar. Havia um cigarro meio consumido no pequeno cinzeiro da mesa lá fora. Peguei nele e fui perguntar-lhe. A dona Rosa, sentada a ver televisão, não mudou de expressão. Devem ter fumado na varanda do lado, e o vento trouxe isso para cá. Sabes como são os prédios. Olhei para o cigarro, achei a desculpa muito esfarrapada, mas não quis arranjar discussões. O que finalmente chamou a atenção do João foi o assunto da câmara de vigilância na sala. Tínhamos uma câmara pequena virada para a porta de entrada, mais para ver quando chegavam encomendas ou quando estávamos fora. Mas desde que a mãe fora viver conosco, a câmara aparecia frequentemente tapada com um pano do pó ou virada para a parede. Uma noite, o João perguntou-lhe: mãe, por que é que a câmara tem um pano por cima? A dona Rosa ficou irritada de imediato. Não gosto de ter uma máquina a apontar para mim. Estar na minha casa a ser vigiada faz-me impressão. O João, cheio de pena, virou-se para mim e perguntou se podíamos desligar, lá enquanto a mãe lá estivesse. Disse que percebia que as pessoas mais velhas não gostassem daquilo. Não quis contrariar a minha sogra à frente dele, e concordei. Porém, dia após dia, a sensação de que havia uma parte da minha casa que já não me pertencia tornava-se mais forte. Qualquer pergunta que eu fizesse era encarada por ela como uma implicância. Sempre que tentava saber mais, ela suspirava e ficava com os olhos vermelhos. Vim para vos ajudar, mas tu olhas para mim como se fosse uma estranha. Já estou velha, não preciso de mais aborrecimentos. Essas palavras eram como um cadeado na minha boca. Por muito frustrada que estivesse, não conseguia continuar a questioná-la. O João tinha muita pena da mãe e optava quase sempre por ser diplomata. Dizia-me: Inês, ela esteve a vida toda na aldeia. Ainda não se habituou à nossa rotina. Dá-lhe um desconto. Não a faça sentir-se indesejada. Compreendia a posição dele. Também não queria transformar a nossa casa num campo de batalha. Assim fui engolindo a ansiedade, tentando acreditar que era paranoia minha. Mas o que eu não sabia era que, enquanto eu me esforçava por ser uma boa nora, a dona Rosa andava a tirar fotografias a cada canto da casa. A sala iluminada, o quarto de hóspedes espaçoso, a varanda, até o escritório do João foi fotografado de vários ângulos. Essas fotos, vim a descobrir mais tarde, foram enviadas ao Nuno, que as publicou em grupos fechados da internet com uma descrição atrativa. Aluga-se casa partilhada, luxo, bem localizada, sem caução exigente, entrada imediata. Olhando para trás, dá-me calafrios. Os sinais não eram pequenas manias, eram peças de um plano arquitetado. A casa que eu considerava o meu refúgio, pela mão da minha sogra e com a influência do Nuno, tinha se transformado num negócio silencioso, a revelia dos donos. E o mais aterrador é que eu ainda acreditava que, se tivesse mais paciência, tudo acabaria por acalmar. Falar no Nuno traz-me uma sensação indescritível ao peito. Se a dona Rosa abriu a porta para a desgraça entrar em nossa casa, o Nuno foi a figura nas sombras que orquestrou tudo, empurrando as coisas até ao abismo. Desde que me casei com o João, ouvia os familiares dele falarem do Nuno com um tom de frustração e impotência. Era o filho mais novo, mimado pela mãe desde berço, com uma lábia que convencia qualquer um, mas incapaz de agarrar um emprego a sério. O Nuno não era agressivo nem bruto.
O perigo dele residia na sua voz mansa e no sorriso dissimulado, sempre a arquitetar esquemas mesquinhos. Em novo, chegou a roubar dinheiro à mãe para ir para os salões de jogos, e até vendeu a mota velha do pai para pagar dívidas de apostas clandestinas. Quando o apanharam, chorou baba e ranho, de joelhos, dizendo: "Eu sei que errei, foi um deslize, não volta a acontecer." E a Dona Rosa acreditava. Acreditava sempre, como se as palavras "foi um deslize" servissem de amnistia para tudo. O ponto de ruptura ocorreu quando o Nuno foi preso por roubar outra mota. Isso trouxe uma vergonha enorme para a família. O João teve de correr para arranjar um advogado e apoiar a mãe para que não entrasse em depressão. Mas o Nuno teve mesmo de cumprir pena de 2 anos. No dia da leitura da sentença, a Dona Rosa chorou até desmaiar. O João contava que, enquanto o Nuno esteve no estabelecimento prisional, a mãe apanhava o autocarro todos os meses para o ir visitar, levando comida, dinheiro e conselhos que lhe deveria ter dado muitos anos antes. Mas já era tarde. O excesso de mimos tinha transformado o Nuno num indivíduo que apenas sabia exigir e que nunca assumia responsabilidades. Quando saiu em liberdade, o Nuno não mudou, contrariando todas as esperanças da Dona Rosa. Continuou na vadiagem, a saltar de emprego em emprego. Ora dizia que andava nas obras, ora dizia que ia abrir um negócio de telemóveis usados com uns amigos, mas nada durava mais que umas semanas. Sempre que ficava sem dinheiro, ligava ao João. Ora para lhe pedir uns centenas de euros para pagar o quarto onde estava, ora a pedir 1.000 euros para um investimento, ora queixando-se que tinha sido enganado por um amigo e precisava de liquidez imediata para recomeçar a vida. Inúmeras vezes, vi o João fazer-lhe transferências bancárias em silêncio e depois ficar a olhar para o ecrã do telemóvel a suspirar profundamente. Cheguei a dizer diretamente ao meu marido: "Percebo que queiras ajudar, mas dessa forma só o estás a habituar mal. Quem quer mesmo recomeçar, procura um emprego honrado, em vez de pedir dinheiro sempre que abre a boca." O João ficou em silêncio e respondeu: "Eu sei, mas ele é meu irmão. Não consigo vê-lo a afundar sem lhe atirar uma boia." Ao ouvi-lo, não consegui censurar-lo mais. Só temia uma coisa: a pessoa que se ia afundar realmente não seria o Nuno, mas sim os que estavam constantemente a atirar-se à água para o salvar. A Dona Rosa, por sua vez, nem se fala. Para ela, o Nuno nunca foi um delinquente. Apelidava-o sempre de pobre coitado. Sempre que eu falava em fazê-lo assumir responsabilidades, ela ficava de cara trancada. "Não foste tu que o pariste, por isso não te dói. Se errou, já pagou por isso. As pessoas de fora podem desprezá-lo, mas se a própria família lhe virar as costas, como é que o rapaz sobrevive?" Com esta proteção constante, o Nuno começou a ver a ajuda alheia como uma obrigação. Não sabia agradecer, só sabia exigir mais. Há cerca de 1 ano, o João tinha lhe dado um montante considerável para ele abrir uma estação de lavagem automóvel. Tinha a esperança de que um trabalho físico, mas estável, o endireitasse. O João encontrou o espaço, comprou as máquinas de pressão, os compressores de ar, fez o letreiro e ainda pediu a amigos para lá irem lavar o carro. Mas nem 3 meses passaram e a lavagem fechou. Vim a descobrir mais tarde que o Nuno tinha vendido grande parte dos equipamentos para pagar dívidas e ir para a noite. Quando o João, furioso, lhe pediu justificações, ele sorriu de forma cínica. "Aquilo dava muito trabalho, mano. Eu não tenho cabedal para aquilo." Depois disso, passei a ter imenso cuidado com o Nuno. Mas o João continuava a acreditar que o irmão não seria capaz de prejudicar a família. Achava que ele era apenas preguiçoso, chico esperto e focado no dinheiro fácil, mas que não tinha coragem para esquemas de grande escala. Infelizmente, subestimamos muito o Nuno. Desde que a Dona Rosa viera viver para o nosso apartamento, o Nuno começou a ligar-lhe com muita frequência. Uma vez fui à cozinha beber água à meio da noite e ouvia-a sussurrar na varanda. A voz era sumida, mas no silêncio da noite conseguia apanhar umas frases. "Isso não dá. Se o teu irmão descobre, cai-me tudo em cima." Pouco depois, a voz dela fraquejou. "A casa é grande, sim, mas é a casa deles." Pensei que ele andasse outra vez a cravar dinheiro e que ela estivesse num dilema.
Nem me passou pela cabeça que aquela conversa estivesse relacionada com a nossa própria casa. Noutra ocasião, saí do quarto e ela desligou o telemóvel à pressa. Mas a última frase do Nuno ouviu-se muito bem. Ouve o que te digo, mãe. É um desperdício. Ganhar uns valentes euros num mês é canja. Perguntei do que estavam a falar, e ela fechou a cara logo ali. Assuntos da nossa casa na aldeia. Não tens nada a ver com isso. O seu tom ríspido fez-me desistir de perguntar. Foi um erro da minha parte. Se tivesse sido mais dura na altura, se calhar isto não tinha chegado a este ponto. Ao juntar as peças, entendi que tinha sido o Nuno a dar a ideia de arrendar os quartos. Disse-lhe para não assinar nenhum papel, receber apenas em numerário ou por transferência para nomes de terceiros. Instruiu-a a dizer aos vizinhos que eram familiares de longe. A dona Rosa, no início, também teve medo. Mas o Nuno sabia onde lhe tocar. Disse-lhe: a mãe está aí a tomar conta da casa. Receber uns trocos não faz mal a ninguém. O meu irmão tem um bom emprego. A Inês tem a mania que é forreta. Se não formos nós a tirar proveito daquela casa, como é que eu alguma vez vou juntar dinheiro para refazer a minha vida? Aquele refazer a minha vida foi o suficiente para amolecer. Uma mãe cega, que acredita sempre que o filho só precisa de mais uma oportunidade. Mas o que ela não sabia, ou optou por ignorar, era que as 4 pessoas que o Nuno levou não eram inquilinos normais. Eram indivíduos do submundo que ele conhecia, pessoas à procura de locais discretos, longe dos radares, para guardar, receber e transacionar mercadoria de forma rápida. O nosso apartamento, aos olhos deles, não era um lar. Era uma base de apoio segura, asseada, com cartão de morador, garagem subterrânea, segurança no lobby, perfeita para passar despercebida. E o mais assustador é que, exatamente durante a semana em que estivemos em viagem, o Nuno aproveitou a nossa ausência para trazer uma grande quantidade de mercadoria para dentro de casa. A dona Rosa podia não ter percebido o nível de perigo em que se tinha metido, mas sabia com toda a certeza que já não se tratava de uma mera forma de ganhar dinheiro para as compras. Afinal, inquilinos normais não fazem mudanças de noite, não tapam câmaras de segurança, não trancam escritórios alheios e não permitem que pessoas de fora entrem e saiam como se fosse um armazém. A questão é que, quando a ganância e o amor mal direcionado toldam o julgamento, as pessoas iludem-se, achando que têm tudo controlado, até a calamidade lhes bater à porta e já ser tarde demais. Na sala, depois do grito do João, fez-se um silêncio sepulcral. A televisão ainda transmitia um programa de comédia sem graça, mas não havia margem para risos. Eu estava ao lado do meu marido, ainda a segurar a caixa das minhas joias remexidas, num misto de raiva e pavor gélido. Os supostos inquilinos olharam uns para os outros, sem qualquer pingo de medo ou pressa em arrumar as coisas, comportamento expectável de alguém que é apanhado pelo senhorio. O indivíduo careca que estava no sofá levantou-se muito devagar. Era um homem possante, com uma tatuagem escura e esverdeada no pescoço e os braços cheios de cicatrizes antigas. Mais tarde, vim a saber que se chamava Zé e que era conhecido como Zé Careca. Limpou a camisola com as mãos, como se a casa fosse literalmente sua, e esboçou um sorriso de lado. Fala com muita agressividade, amigo. Pôr na rua, como assim? Não andamos aqui a pedir esmola para nos escorraçares como cães. O João encarou-o, com a voz gelada. Vocês entraram na minha casa sem a minha autorização. Não me interessa quem vos trouxe. Arranjem as vossas coisas imediatamente. O Zé não respondeu de imediato. Tirou o telemóvel do bolso, carregou em algumas teclas e espetou o ecrã na cara do João. Mostrava um comprovativo de transferência bancária de 1.500 euros. O destinatário não era a minha sogra, mas um nome completamente desconhecido. O Zé falou pausadamente: já pagamos. Se nos quer daqui para fora, devolva o dinheiro. Olhei para a dona Rosa. Ela estava em pânico, mas rapidamente interveio, com receio que a situação escalasse para a violência. É verdade, João. Eles pagaram. Não os podes mandar embora assim. Vamos conversar e resolver as coisas a bem, eu resolvo. Aquelas palavras deixaram-me em choque, mesmo com a casa virada do avesso, com desconhecidos a desafiar o filho frente a frente, ela punha-se do lado deles. Não porque achasse que tinham razão,
mas porque tinha pavor de ter de devolver o dinheiro. O João virou-se para a mãe, com os olhos pesados de decepção. A mãe ficou-lhes com o dinheiro. Agora, como o vai devolver? A dona Rosa abriu e fechou a boca. Torceu as mãos nervosamente. Esse silêncio gritava a verdade. O João deu um riso amargo. Já o gastou, não foi? Ela baixou a cabeça e murmurou. Dei uma parte ao Nuno. Ele disse que precisava de liquidez urgente. Comprei também os medicamentos e algumas coisas cá para casa. Não pensei que chegassem e fizessem esta peixeirada. O Zé Careca soltou uma gargalhada sarcástica, guardou o telemóvel no bolso e deixou-se cair no sofá novamente, para nos provocar. Se não podem devolver, nós ficamos. É simples. A casa é enorme, não vai cair por estar cá mais gente. Um outro fulano, muito magro, com o cabelo descolorado para um tom de loiro queimado, que estava encostado à mesa de jantar, pousou o pé numa das cadeiras e riu-se às gargalhadas. É isso mesmo, uma casa tão grande, e vocês são uns forretas. Gente da cidade, cheios da nota, e andam a contar os trocos. Senti o sangue a ferver-me nas veias. Aquela mesa de jantar era onde o João e eu partilhávamos as refeições tardias, onde eu colocava uma jarra com flores aos fins de semana. E ali estava um bandido a pôr os pés em cima das nossas coisas. Avancei, a tremer de cólera. Tira o pé daí. O loiro olhou para mim e desdenhou. Que dona de casa tão exigente. A mesa é para comer ou para servir de altar? O João perdeu a cabeça. Correu em direção à mala de viagem enorme que estava perto da porta do quarto de hóspedes. Muito bem, já que não as arrumam, eu ponho-as lá fora. Mal tocou na pega da mala, o Zé Careca colocou-se à frente dele e pousou a mão no ombro do João com tanta força que vi a camisola dele a enrugar. Tenta mexer nas minhas coisas outra vez. E vais ver. A voz dele baixou, perdendo o tom de gozo. Uma corrente de ar frio pareceu atravessar a sala. O João atirou a mão dele para longe e ripostou. Tira-me as mãos de cima. O Zé deu mais um passo, colando quase o rosto ao do João. Ficaram cara a cara, a 1 milímetro de estalar a violência física ali mesmo, no meio da sala. A dona Rosa correu em pânico e puxou o João. Não lhe toques, filho. E se houver algum azar? Ouvi aquilo e doeu-me a alma. Ela não tinha medo que o filho fosse agredido. Tinha medo que a história descambasse, que as autoridades viessem e que o dinheiro desaparecesse de vez. Enquanto a atenção estava no João e no Zé, recuei alguns passos, procurei o telemóvel e tentei aceder à aplicação das câmaras de casa para ver o que tinha acontecido naqueles dias, mas a aplicação dizia dispositivo offline. Olhei para o canto do teto, onde ficava a câmara principal. Ainda lá estava, com uma luz intermitente fraca. Puxei de uma cadeira, subi e gelei por dentro. A patilha do cartão de memória estava aberta, o interior estava vazio. Chamei o João num murmúrio. Foi baixo, mas o suficiente para ele virar a cara. Mostrei-lhe a câmara e apontei para a ranhura. Tiraram o cartão de memória. A tensão já era sufocante, mas naquele instante ficou densa como alcatrão. O Zé olhou para mim, deixou transparecer um rasgo de irritação e recompôs-se rapidamente. Soube logo que tinha tocado onde não devia. Num arrendamento de quartos normal, ninguém rouba cartões de memória de vigilância, nem apaga os rastros de quem entra e sai. O João pegou na câmara, com a cara ensombrada. Virou-se para a mãe e questionou pausadamente. A mãe sabe disto? A dona Rosa negou compulsivamente com a cabeça, incapaz de olhar o filho nos olhos. O Zé interrompeu, impaciente. Acabem com as novelas de família. Se é de dinheiro que querem falar, falem. Senão vamos para os quartos descansar. Assim que ele acabou de falar, a rapariga do direto apressou-se a arrumar o telemóvel e o anel de luz, como se preparasse terreno para ocultar algo. O indivíduo loiro foi para a porta do quarto de hóspedes, bloqueando a passagem. Cada um no seu posto, em silêncio, mas altamente coordenados. Percebi que estava no centro da minha própria casa e nunca me senti tão em perigo num ambiente tão hostil. Não era um arrendamento não autorizado. Parecia um grupo criminoso organizado, a esconder algo de muito mais tenebroso na minha casa do que 1.500 euros. O momento em que percebi que não havia cartão de memória soou como um alarme na minha cabeça.
Já não via a casa como alvo de arrendamento clandestino, mas sim como uma cena de crime. As portas entreabertas, os olhares fugídios, a disposição coordenada de cada um deles indicavam que havia um segredo escondido no meio daquela confusão. Ia dizer ao João para parar de discutir e chamar o segurança do prédio. Mas do escritório do João veio um ruído. Não era muito alto, apenas o som de umas rodas a deslizar pelo chão, mas no meio do silêncio pareceu o som de uma navalha a ser afiada. Virei-me bruscamente. A porta do escritório estava a abrir-se. Um homem baixo, com um boné de aba larga escuro, arrastava silenciosamente uma mala de viagem preta para fora. O coração deu-me um salto. O escritório estava sempre trancado. No dia em que fomos para o aeroporto, vi o João a verificar a fechadura e, antes disso, olhei lá para dentro. Só a secretária, as estantes e caixas de arquivo. Não havia lá nenhuma mala preta. Apontei na direção dele e gritei instintivamente: João, de onde veio aquela mala? A minha pergunta fez todos virarem-se para o corredor. O homem de boné estacou, apertando a pega da mala com força. O rosto do Zé Careca transformou-se numa fração de segundo, tempo suficiente para eu notar. Ele ordenou num tom bruto: enganou-se nas coisas. Qual é a crise? Fez sinal ao homem para se despachar, mas a pressa foi inimiga da perfeição. O indivíduo de boné puxou a mala com muita força. Uma das rodas encravou na esquina do tapete da sala e a mala caiu de lado, esparramada no chão. Ouviu-se um estalo metálico. O fecho abriu de rompante. Dezenas de pequenas caixas brancas saltaram e espalharam-se pelo chão. Fiquei estática. Não era roupa, não eram bens pessoais. Eram dezenas de caixas de medicamentos estrangeiros, todas bem apertadas, muitas delas sem rótulos em português. Algumas ampolas de vidro estavam envoltas em metros de plástico bolha, bem embaladas com fita adesiva transparente. Não parecia medicação que se comprasse numa farmácia. O homem de boné ficou branco como a cal. Caiu de joelhos no chão a tentar apanhar tudo à pressa e a berrar: ninguém toca nisto. Estão a olhar para o quê? O tom dele já não era insolente. Era de pânico puro. Esse pânico deixou-me com arrepios. Se aquilo fosse lícito, por que o medo? O João correu para ele e agarrou-lhe o pulso. O que é isto? O homem tentou soltar-se, mas o João manteve-o preso. O Zé Careca avançou para empurrar o João. Larga-o. As nossas coisas não são da vossa conta. O João não recuou. Olhou bem nos olhos do Zé. E se não é da nossa conta? Por que é que isto estava escondido no meu escritório? Iniciaram um empurrão de um lado para o outro. A mala deslizou mais um pouco e caíram mais caixas no chão. Afastei-me. Puxei do telemóvel para fotografar e guardar provas. Assim que viu isto, a rapariga das vendas na internet tentou arrancar-me o telemóvel das mãos. Consegui desviar-me, mas ela arranhou-me o pulso com força. Não graves nada, que isto não te diz respeito, sua estúpida, gritou ela. Ribei de frustração. A casa é minha. Vocês metem esta porcaria dentro da minha casa e dizem que não me diz respeito? A rapariga calou-se por um segundo e olhou para o Zé, à espera de ordens. Confirmou o que eu suspeitava. Eles não eram arrendatários independentes. Tinham papéis distribuídos e estavam a esconder mercadoria perigosa. A dona Rosa avançou esbaforida para o João. Parem com as agressões. Larga-o. Se há uma desgraça, quem paga és tu. O que me chocou foi que ela não pareceu genuinamente surpreendida a olhar para aquelas caixas no chão. Tinha medo, claro, mas não era o medo da novidade. Era o terror de quem sabia o que ali estava e via o esquema ruir à sua frente. O João também o percebeu. Largou o braço do homem e olhou de novo para a mãe. Falou devagar, mastigando as palavras. A mãe sabia o que estava dentro da mala? Ela começou a gaguejar. Eu não sabia de nada. Vi que trouxeram coisas. Pensei que eram as roupas deles, coisas de vendas. O João continuou. Pensou que era roupa e deixou guardar no meu escritório? Num espaço onde deixei claro que ninguém podia entrar? O rosto da dona Rosa ficou de uma palidez cadavérica. Tentou falar, mas as palavras não saíram. Os olhos saltaram para o Zé Careca e voltaram para o chão. Esse olhar aterrorizou-me. Tinha medo do Zé, mas também tinha medo do João descobrir tudo, o que a colocava no centro do furacão.
O João engoliu em seco. Reparei que tinha os ombros a tremer. Aquele homem à minha frente não estava apenas revoltado com a invasão de domicílio. Estava a perceber, gradualmente, que desconfiava da sua própria mãe, aquela em quem confiara que nunca o meteria em risco. O Zé Careca fletiu os joelhos para fechar a mala, visivelmente sem paciência. Já chega. Os problemas de família resolvem-se em família. Nós levamos as nossas coisas e vamos embora. O João colocou-se à frente da porta da rua, imponente. Ninguém tira nada de minha casa até eu saber exatamente o que lá está dentro. Novamente silêncio na sala. Só que desta vez parecia a calmaria antes de a bomba explodir, e sabíamos perfeitamente que, com o mínimo movimento, tudo ia pelos ares. Enquanto o João barrava a porta, impedindo que levassem a mala preta, a campainha tocou repetidamente, de forma frenética. Esse som cortou o ambiente espesso como uma faca. Todos ficaram suspensos. O Zé olhou para a porta com olhos faiscantes de um animal encurralado. O tipo do boné estagnou. A Dona Rosa ficou pálida e amarrotava o tecido do pijama nas mãos. Eu e o João trocamos um olhar. Aquela chegada vinha em má hora. Aproximei-me do videoporteiro. Era uma senhora de idade, com uma expressão extremamente zangada. Reconheci logo a Dona Graça, do andar de baixo. Era uma senhora muito afável que raramente incomodava alguém, pelo que se estava a tocar repetidamente a campainha, é porque tinha chegado ao limite. Abri a porta. Mal a Dona Graça me viu. Disparou indignada. Graças a Deus que já chegaram. O que é que se passa na vossa casa há dias? Todas as noites é um entra e sai, a arrastar móveis a altas horas. Há uma semana que não consigo pregar olho. Fiquei petrificada com a mão no puxador da porta. O João, atrás de mim, respondeu com voz rouca. O que quer dizer com entra e sai, Dona Graça? A vizinha, a tentar ver por cima do meu ombro, percebeu que havia muita gente estranha, e o semblante dela pesou ainda mais. Baixou o tom de voz, mas foi cristalina. Não faço ideia a quem arrendaram a casa, mas todas as noites entra alguém. Um dia destes eram 2 da manhã, e andavam a puxar caixas de esferovite e de cartão pelo corredor. Parecia o fim do mundo. Já liguei para a administração do condomínio. Eles disseram que vinham cá dar o recado. Mas isto não parou. Toda eu gelei. 2 da manhã, movimentação de caixas de esferovite e cartão. Estes pormenores coincidiam de forma macabra com o fecho rebentado daquela mala. O João olhou para a mãe. A mãe disse-me que eram só 4 inquilinos. Antes que ela pudesse falar, a Dona Graça meteu-se na conversa. 4. Devem ter entrado para aí 10 pessoas. Desde malta com tatuagens pelo pescoço, acima a mulheres de cabelo loiro e homens engravatados. Não vinham juntos, entravam e saíam separados. Ontem até andaram a discutir no corredor à frente do elevador aos berros. Quando vim cá queixar-me, um dos rapazes mandou-me para um sítio que eu cacei. O ar no apartamento tornou-se gélido, como se uma película se estivesse a rasgar, deixando exposto algo monstruoso. A Dona Rosa apoiou-se no móvel dos sapatos, sem capacidade para se aguentar nas pernas. Murmurava algo que não se percebia. Estava ciente de que ela podia estar ali por influência do Nuno, mas escondia tudo para o proteger. A Dona Graça ainda não tinha terminado. A administração do condomínio já preencheu 2 autos, um por barulho após a meia-noite e outro por trazerem pessoas sem estarem identificadas com cartão de morador para os andares. O nosso prédio não é uma pensão rasca de beira de estrada. O rosto do João estava vermelho de indignação e de humilhação. Ele era a pessoa mais correta com as regras do prédio e tentava nunca fazer barulho. Numa semana, a nossa casa era o alvo do escândalo de todo o andar. Baixou a cabeça. Peço imensas desculpas, Dona Graça. Nós não fazíamos ideia disto. Vamos resolver tudo hoje. Ela pareceu abrandar a zanga, mas ainda alertou. Despachem-se com isso. Esta gente não me parece flor que se cheire. Ontem ouvi um deles nas escadas de emergência a dizer ao telemóvel que a mercadoria tinha chegado e que estava à espera de luz verde. Fiquei com os cabelos em pé. Muito cuidado com o que andam a fazer. Aquele aviso foi um autêntico balde de água fria. Olhei automaticamente para o Zé, que teclava no telemóvel junto à mesa, olhava para o relógio
e toda a sua atitude sobranceira tinha sido substituída por uma ansiedade dissimulada. Estava a informar alguém do que se estava a passar, ou que a carga tinha sido exposta. Sussurrei ao ouvido do João: liga já para a administração e não os deixe sair. Ele concordou e pegou no telemóvel para ligar a segurança do prédio. O Zé deu um passo em frente. Vai ligar a quem? A quem tem autoridade para tratar disto. Se estão assim tão inocentes, não tem problemas, respondeu o João. O Zé forçou um sorriso. Levar as coisas para o lado mau não tem piada nenhuma. Fazer tempestades num copo de água pode sair-vos muito caro. Até a vizinha na porta ficou calada com a ameaça. A Dona Rosa chorou, agarrada à camisola do filho. Não ligues a ninguém, João. Eu vou ligar ao Nuno para ele vir cá resolver isto. É uma humilhação enorme para nós. O João olhou-a profundamente e viu-se a decepção absoluta naqueles olhos. Mãe, o problema já passou de humilhação há muito tempo. A mãe tem noção do que está escondido nesta casa? Ela começou a chorar em prantos, mas aquele choro não me tocou, pois nesse instante ouviu-se o elevador no fim do corredor a abrir. Passos rápidos aproximaram-se. O Zé levantou a cabeça e o olhar dele brilhou. Acredito que o João estava convicto em chamar a segurança, mas já era tarde. Pensei ser o porteiro do prédio, mas o indivíduo que surgiu à porta paralisou-me por completo. Não era um segurança do condomínio. Era o Nuno, o irmão do João. Vestia um casaco escuro, um fio de prata grosso ao pescoço, o cabelo cheio de gel. Trazia um maço de notas atado com um elástico numa mão. Parecia que tinha acabado de levantar aquilo de algum lado. Passou pela porta cheio de arrogância, sem perguntar, como se fosse o patrão a fazer vistoria à propriedade. Abriu um sorriso trocista, mal entrou. Olha, chegaram cedo. Isso fez o sangue do João entrar em ebulição. Avançou para o Nuno, agarrou-o pelos colarinhos e encostou-o à parede de forma violenta. O dinheiro caiu ao chão, espalhando notas por todo o lado. A Dona Rosa gritou: João, larga o teu irmão. Mas o João rosnou entre os dentes apertados. O que é que estás a fazer na minha casa? O Nuno não mostrou medo de estar preso pelos colarinhos. Ainda se riu, com um desdém puro, olhando para a Dona Rosa e dizendo algo que me deixou com os nervos em franja. Eu não disse? Ia dar barraca assim que eles chegassem. A mãe estressa por tudo e por nada. Aquilo era uma confirmação absoluta. Não era a cabeça da Dona Rosa. Tudo fora manobra do Nuno. O João prendeu o colarinho com mais firmeza. Quem te autorizou a pôr gente em minha casa? O Nuno encolheu os ombros. Tem graça. Vocês andam sempre fora e a casa está vazia. A mãe não tem nada que fazer. Que mal tem em pôr uns quartos a render para o dinheiro entrar? As pessoas não vieram para cá de borla. Apanhei uma nota do chão que tresandava a fumo e perfume. Indaguei. A ideia do arrendamento foi tua, certo? O Nuno riu-se mais alto. Até que percebes depressa, cunhada. Eu só tentei fazer a casa render. Num tempo destes, deixar propriedades vazias é para burros. Esmaguei a nota na mão. Esta casa é nossa, não é o teu armazém. O Nuno não recuou. E qual é o drama? Ficam com tudo para vocês? A mãe aborrece-se e ganhei dinheiro para ajudar o pessoal. Sai toda a gente a ganhar. Aquilo encheu-me o estômago de ódio. Ele invertia o erro como se fosse um favor. A ganância como um benefício. A Dona Graça, que ainda estava à porta, comentou enojada: mas não tem vergonha? Meter desconhecidos numa casa alheia e ainda refilar? O Nuno respondeu com brusquidão: não se meta no que não lhe diz respeito, dona. O João rosnou: olha para ti e aprende a falar. Esta casa não é o teu recreio. O Zé, até agora calado, falou com a voz gélida: fecha a boca, Nuno. O Nuno ficou imediatamente mais tenso. Havia algo mais na relação deles. O Nuno não era apenas um intermediário imobiliário. Pertencia a um grupo, mas devia reverência ao Zé. O João empurrou o Nuno de volta e apontou para as notas. Este dinheiro é de quê? O Nuno limpou o pó, lamentando as notas. Alguém que quer ficar mais um mês. Deixou-me este adiantamento. Qual é a confusão? Confrontei-o de frente. O que recebes tu além da renda? Sendo apanhado na curva, ele exclamou: gozão. Achas que o trabalho de trazer 1.500 euros de renda compensa o meu tempo? Só num transporte de mercadoria faturo o triplo. Fez-se silêncio total.
Ouvi a vizinha suspirar na porta. A dona Rosa agarrou-se ao móvel a perder o equilíbrio, e o João abriu os olhos. Tinha acabado de perceber tudo. O Zé Careca deu um pontapé na canela do Nuno. Cobre esse bico. O Nuno percebeu que falara demais. O dinheiro das rendas era fumaça. Usaram a minha casa porque precisavam de um testa de ferro, acesso privado com cartão de morador e uma fachada legal para fazer entrar a mercadoria. E foi o Nuno, que outrora fora preso, que meteu aquele covil de bandidos na nossa vida. O João olhou por fim para a dona Rosa e falou quase sem voz. Já ouviu, mãe? A casa que comprei estava a ser usada como entreposto comercial desta gente, pelo meu irmão. A dona Rosa rompeu em prantos. Eu não sabia. Eles diziam que era apenas umas caixas para vendas online da senhora. Eu já estou velha, pensava. O Nuno atirou. Ah, não sabia? Fica descansada que não há cá polícia ainda. Foi a mãe que concordou, faturou o dinheiro da renda. Não tente atirar as culpas para mim. Aquilo era desumano. Eu não queria acreditar na desfaçatez daquele parasita. E peguei no meu telefone. Vou chamar a polícia. O rosto do Nuno escureceu. Pensa bem, cunhada. Se chamar as autoridades, quem vai explicar o que se passa aqui é a dona Rosa. Ela abriu-lhes a porta, ela pegou no dinheiro das rendas e ela assinou as encomendas. Querem mandar a mãe velha para as masmorras? O argumento não era uma ameaça, mas sim a revelação do golpe letal no João. Ele tremia. Ele odiava a fraqueza do irmão, mas percebia que a mãe tinha ido ao fundo com eles. E a verdade é que as caixas com moradas falsas tinham vindo ter a nossa casa. Antes de o João dizer algo, o som do elevador voltou a soar ao fundo do corredor. Os passos não eram apressados desta vez, pesados e firmes. O Zé desvaneceu a sua cor de pele. O Nuno olhou imediatamente para a entrada. O homem ou a figura que ia entrar deveria ser a catástrofe com a qual todos se iam amedrontar. Os passos pararam e a campainha soou vigorosamente. Ninguém disse nada. O homem loiro aproximou-se sorrateiramente da varanda. O João puxou a porta. Eram 3 homens à paisana com um elemento da administração do condomínio. Um deles devia rondar os 40 anos e sacou de um crachá de identificação. Somos da polícia. Este apartamento pertence ao senhor João? O João acenou a cabeça que sim. Sim, sou o João. Este apartamento é meu e da minha mulher. O agente da polícia desvencilhou os olhos até a mala negra junto ao sofá. Estamos a investigar uma rede de distribuição ilegal num esquema de encomendas de condomínios privados. Não se mexam e mantenham-se nas vossas posições. Ninguém sairá deste local sem a nossa autorização. O chão ruiu na sala. A dona Rosa deixou-se cair na cadeira. O Nuno paralisou. O Zé fingiu compostura, mas tinha as veias exaltadas. A rapariga tentou atirar o telemóvel para trás das costas, mas a agente feminina acompanhante exigiu: deixe o telemóvel no balcão e nem toque nas aplicações. O loiro deu um passo de soslaio em direção à varanda. O João reagiu no instinto. Meteu-se à frente do tipo, e o investigador-chefe ordenou num sussurro quase violento: não dê nem mais um passo. O loiro encolheu-se e parou de imediato. O Zé esboçou um sorriso descarado. Há um equívoco. Nós alugamos os quartos. Somos inquilinos pacíficos. O senhorio recebe e cuida das encomendas e trata de toda a gestão. Não fazemos ideia do que a dona da casa nos andou a servir. Congelei. Havia um escape-plan caso fossem interpelados. Tudo resvalava no inquilino legítimo. Eu e o João, que estávamos em nosso nome, e a dona Rosa, que fora a intermediária, iríamos parar ao posto enquanto as andorinhas seguiam o voo livre e afortunado. Meti-me entre os agentes. Boa noite, senhor polícia. O meu marido e eu estivemos ausentes e aterramos hoje da nossa viagem. Tudo isto é um circo falso de hóspedes falsos que destruíram a minha casa enquanto não estávamos presentes. Arrombamento do escritório de casa. E esta mala não é nossa. O inspetor anotou numa caderneta rapidamente. Registrarei os vossos depoimentos. Por agora não toquem em nada. O oficial começou a vistoriar a mala negra. O Zé contrapôs. É a minha bagagem privada. Pertences pessoais também são suscetíveis de ser auditados por forças de segurança. Meu senhor, referiu o inspetor com frieza. As dobradiças cederam,
abrindo a mala totalmente. Havia mais medicamento não legalizado e ampolas e frascos. Ao lado, num compartimento coberto com plástico de bolhas, estava uma resma de comprovativos e cadernos de guias de transporte. Havia assinaturas à porta de entregas, com a hora de registro para entrar as cargas do estacionamento ao elevador de moradores e as referências ao material de venda e nutrição vitamínica estrangeira. O investigador atirou a pergunta: quem é a pessoa responsável por atestar as descargas nos registros desta morada? Fez-se silêncio, e os olhos recaíram na Dona Rosa. A senhora é a Dona Rosa? Atirou o polícia. A Dona Rosa tremia sem controlo e gaguejava. Sim. Su. O sistema interno da central indica aqui dados logísticos de recessão à sua atenção. Tem as rubricas em 11 entregas consecutivas efetuadas ao longo do mês nesta habitação, sob esta falsa alegação. A Dona Rosa corou de susto. A cabeça tremia e pedia piedade nas lágrimas de sofrimento. Por favor. Não percebi nada disto, juro. Pensei que arrendamos aos simpáticos hóspedes do Nuno para ganhar a vida em suplementos da internet. Eles usavam só as áreas por comodidade e confiança. Sou idosa. Ajudei. Nada a mais. O João olhou nos olhos da mãe. Era dor insuportável e abissal. A mãe rubrica 11 vezes os pacotes nos documentos, sem nunca olhar nem desconfiar do seu conteúdo, e ainda lhes chama favores? A Dona Rosa explodiu no soluço do choro. Era vitaminas. O Nuno encarregou-me. Eu fazia figas para ele dar rumo na sua vida com a sua venda de negócios eletrônicos. Assinei por ele apenas. O Nuno indignou-se. Acha que a empurrei para ser minha fiadora? Você assumiu sozinha. Quer lixar-me pelas suas más negociações? O escárnio que o Nuno trazia ao tratar a senhora daquela forma deixava explícito quem realmente eram estas gentes. A minha sogra chorava desolada. O Zé de pronto adiantou-se. Tudo estava nas rédeas da dona, e as coisas são bem fáceis, senhor agente. Nós não controlamos as guias nem assinaturas de ninguém. Fomos ingênuos. Era o fim da linha. Pediram as identificações do cartão de cidadão a todos e interditaram 2 partes do nosso lar para isolar as evidências no perímetro. A faixa delimitadora azul e branca da PSP dividia agora a vida serena a qual nos habituamos, traçando um pesadelo e uma invasão em todas as zonas que construímos juntos. O João abraçava-se a mim trêmulo, enquanto os indícios avolumavam-se a cada inspeção pormenorizada de cada armário na sua zona de conforto e de onde eu também fazia questão de manter limpa com afinco. O horror multiplicou-se pela alvorada adentro. De manhã, os indiciados de interrogatórios desceram escoltados. O polícia voltou com formulários para inquirir a procedência das guias. Mas o cúmulo não ficaria por medicamentos traficados. Os papéis tinham a morada do condomínio e o logótipo forjado ou recetador falso com indicação explícita. E para culminar o poço de desgraça, o João constatou as guias à frente do inspetor com mais angústia e desalento. A morada do T3 coincidia sim, senhor, e as encomendas diziam nas letras impressas como destinatário principal: João. Eu afianço que esta é uma burla a manchar o meu nome. Os meus telefones são legítimos na operadora e o endereço está explícito como base dos esquemas. Mas quando se tentou provar as faturas bancárias ou identificação, constatou que os papéis todos que serviam para a verificação da segurança e autenticação das entidades foram extirpados. Lá fomos enxovalhados do prédio e hospedados temporariamente na zona hoteleira local. A fita adesiva colada nas paredes, com a casa inutilizável por alguns dias. Na pensão onde aterramos exaustos, o João sentou-se na escuridão e, no desespero, verificou os fechos e bagagens e estacou pálido. Tirou do seu saco todo o portátil, manuais da firma, mas o que estava em perigo ressoou. O dossiê dos concursos dos projetos sumiu. Deu-me arrepios nos ossos da espinha. E se uma rival conseguisse acesso ao documento técnico com preço base, o João seria sumariamente expulso por fraude no mercado público. E o disco externo em cor preta na nossa cômoda e no escritório do andar também se evaporou, como me lembrara momentos antes. Os scans de dados como IBAN, NIFs e cartões do cidadão também caíam por terra sem dono e expostos aos traficantes. A rapariga que antes exibia produtos digitais de beleza não estava a usar a luminosidade no ecrã para as audiências no telemóvel à bruta.
mas a fazer fachada à roupagem dos documentos empresariais aos caprichos de falsários informáticos. Recordei-me que deixara um telemóvel de reserva como backup ligado na aplicação móvel num canto distante da cozinha. Iniciei as credenciais online via cloud para verificar a cache de histórico das notificações que ele tirava na entrada do portão e recuei fotogramas de vídeos fragmentados pela data temporal de 1 hora da madrugada de quinta-feira. O Nuno aparecia a abrir a lingueta no apartamento a um homem bem enigmático que se intrometia pelas escadas de sapato discreto, sem fazer alarme. Homem maduro com vinco cicatrizado na bochecha e maxilar rasgado num casaco impermeável. Mostrei ao João. O João fulminou de amargura de rompante. O Pedro cicatriz. Conheço este traste da rivalidade na empresa de arquitetura, onde exerci na concorrência. É um corrupto desonesto por propinas e chantagens e espião infiltrado. O Nuno tem o topete de arrastar o Pedro ao meu escritório e fornecer os elementos-chave das maquetes. Puxou do telemóvel num frenesim e ligou ao departamento de compliance jurídico na firma. Pôs em som altifalante e o chefe comunicava ao João: lamentamos que o aviso surja por aqui, mas tens de comparecer hoje e relatar todos os acontecimentos de suborno que referem contra ti em caixa de entrada corporativa, anônima de conspirações com o mercado negro, com comissões desviadas que usaste via tua conta familiar na localização de Lisboa. As queixas já estão no Conselho Superior de Avaliação de Risco. Ficamos no breu noturno com os demônios da sabotagem do Nuno. Não satisfeitos pela desonra em arrastar o clã em tráficos imundos sob pseudônimos inocentes, ainda lançaram lama contra a atividade laboral do meu marido. Na manhã de luz embaciada de inverno, depois do sol e de resíduos mortos no fundo dos canos, encontramo-nos com a Dona Rosa extasiada do balcão de interrogação dos inquéritos das esquadras dos oficiais policiais locais. Larga dos ombros e envergava a dor crua e a face desfeita de hematomas púrpuras, interrogou pelo filho sem hesitar e com fúria. O João estava isento na sua apatia emocional e o seu ego cimentou o ódio incontrolável. A Dona Rosa pressionou no telefone a sua lista de amigos. Com fôlego, o contacto de Nuno filho amado, ligando desesperada, esperando ouvir e que lhe justificasse a inocência por completo dos pecados dos traficantes e a libertasse das acusações pendentes no Ministério Público. A chamada tombou 10 vezes no sistema de voz contínuo para atendedores, sem som de respostas ou rejeições, no infinito sinal de impossibilitado. Ao 11º toque, um pingo sonoro desceu-lhe pelo ecrã por uma rede social paralela sob mensagem em ficheiro MP3. Era um áudio de telemóvel do Nuno gravado. Ela apertou e as vozes saíram audíveis aos céus do apartamento numa sala vazia para as lágrimas trêmulas a entoarem numa crueldade fria do áudio. Ouça-me bem a mãe neste instante. Se chamarem inquiridores aos papéis, vai confessar expressamente e integralmente as contas que abriu na sua gestão arrendatária por dinheiros, subornos mensais a conta-gotas das rendas isoladas ou assumidas que o seu nome firmou nas cadernetas da administração. E eu fui caritativo de encontrar pessoal necessitado nos amigos que só lá habitavam ocasionalmente e isentem-me perentoriamente disso a mim. Nuno em ponto final. O telefone chumbou nas madeiras do rés do chão, enquanto a mulher que dedicara e tapara buracos criminais perdoados a esse monstro se dissolveu num choro penoso em silêncio de morte ensurdecedora, com os maxilares retesados do medo de apodrecer numa jaula e ver-se no abandono. O João apanhou o telemóvel como uma fúria infernal e replicou à frente dela: então é aqui o fruto amoroso ao coitado amado sem escrúpulos? Uma velhota para trucidar. Cobardia num áudio abjeto a incitar crimes imputáveis num bode expiatório da terceira idade que assume assinaturas criminais sob chantagem filial com sentenças ditas pela boca do carrasco. Um novo bip soou no painel com mais um segundo áudio a rogar uma praga. A mãe já entrou na casa dos 60. Vai lá dentro pagar os erros penais para lá das grades, por eu precisar de criar um lastro por longos e belos anos, sem entraves cá no exterior. Eu encarrego-me do sustento seu depois nas pausas. Recebe e assina. Ame e sofra lá na sombra, senão o inferno bate nesta fresta do que não viverei. Ela escorregou o rabo pelo espelho do corredor,
até as fundações aos tropeções no choque psicológico, e o ar sumia pelo buraco infindável dos choros. Enganada e pisada. É de ver. Mas para lhe servires, a ele não farás tu agora. Ele suplicou as minhas letras nas assinaturas que o livravam para endireitar, para subir. Aquele coitado não o dizia assim por mim. Fui usada a calada da noite ao meu computador para falsificar até identidades para os teus cartões fotocopiados. João. Que? Cartão do cidadão na sua gaveta entregue ao bando pelas unhas do Nuno e roubo do disco com a capa e aval materno de conivência e cumplicidade dos dados? A senhora ajudou-o no roubo da honra? Eu sou despedido dos cargos à tua palamãe por desígnios para poupar um delinquente da família ao escárnio nacional, exclamou o meu João roído pela lâmina traidora. Ajoelhou à frente dos nossos colos, tem misericórdia por piedade. Sou imbecil, ignorante e mãe tola. O teu irmão sem ti perecerá nas fardas penais com tempo efetivo, carcerário ao máximo. O João desguiou-se a recuo com uma apatia inabalável, virou o tronco num desprendimento gélido e negou aquele rogo funesto pela primeira vez na eternidade, num simples abanão contundente para anular aquele ciclo. Pagarás e pagarás suas quotas partes. Daqui por diante seremos entes em julgamento legal no seu juízo criminal competente. Eu engoli a saliva perante a dureza brutal, mas exata da sobrevivência mútua. As manhãs avançaram no tempo pelo plano e a audição final no processo perante o inspetor-chefe. Ela declarava as chantagens do Nuno pelo desdobramento do crime num engodo com denúncias na rede policial, na mesma sede de PJ, onde foram expostas as transcrições das redes móveis, em escuta autorizada, num engodo fatal com a ajuda das linhas, fornecidas para capturarem a peça solta de dominó, para a rolarem por completo no interrogatório, e confissão de Nuno. Aquela mulher entregaram a isca montada num saco repleto falso, um chip receptor, e na calada de sombra sem alarme, simulavam numa escuridão no parque de estacionamento do Centro Comercial Vasco da Gama. Na ala C, num ponto isolado. A chuva batia num gélido orvalho cortante em Lisboa à noite, na iluminação esmorecida do pavimento das estradas, com ela encostada na estaca de pedra do viaduto nos pilares. O João abrigado da chuva ao meu lado, a centenas de metros com a carrinha blindada nos monitores do veículo, descaracterizado nas viaturas civis do detetive, via câmara corporal anexada. 10 arrastados dolorosos minutos transladaram nas imagens até Nuno acampar nas poças, munido de dissimuladores gorros escuros com ansiedade frenética, varrendo recantos nos percursos em correria. Abordou de forma grotesca a figura abatida e tremente da encarregada do fardo de papéis roubados da empresa e do disco informático na chantagem final. O tom de fúria cínico ecoou no amplificador. Chuta pra cá de uma vez e some do local. Mãe, queres virar isca e trazer os bófias, e que me queimem todos aqui no desastre? A voz de Dona Rosa emitiu o adeus. Nunca te valeu nada as esmolas pelo amor da tua velha e cansada mãe, ó Nuno. Ele arrancou a pressa do maço. Dramas para novelas depois. Assumir é do seu ofício. Estás velha. Quanto muito apanhas uns aninhos nas prisões, sem estresse. O futuro da minha carreira é sem restrições de delitos menores no currículo. Tu levas isto e arcas sem medos. Adeus. Pelo ecrã testemunhamos o João cerrando os pulsos em esgar repulsivo do desgosto fratricida do som, que a própria mente ouvia o vilão das ruas sem misericórdia, descartar a base criadora com injúrias fatais e um empurrão pela amarra do saco. O Nuno mergulhou a espiolhar documentos do saco, mas os holofotes em flash irromperam de ambos os lados no asfalto com barulho da borracha. Os polícias civis sacaram da arma gritando perante o sobressalto pávido e mudo na barreira, com detenção e mandados em mãos, a bater nas grades do escape no portão. Gritou o bandido na algema do betão. Tudo forjado. Aquela velha cedeu tudo. Armazém, dados, dinheiro. Arrendava por esquemas paralelos de lavagens nas entregas de encomendas em pacotes de farmácias com esquemas a retalho. Ela não foi forçada, não há provas do meu caso em autoria. Mas não servia o choro do falso nas lajes encharcadas. O fim terminaria para nós ao constatar de longe que uma mãe viajara anos para sanar lutos das almas, numa quebra brutal a apagar no coração.
Toda a história seria revelada. Zé Careca atenuou perante transferências incriminatórias de rede traficante nos fóruns obscuros. E o Nuno a elo base pelo intermédio entre casas com registros de simuladores, além de vender e chantagear dados para o Pedro Cicatriz, capturado dias findos a vender dados do sistema arquiteto confidencial num desvio sem salvação. O João limparia toda a culpa corporativa numa exaltação, a recuperar confiança para sempre do tribunal aos conselhos do júri, e contudo nas sombras a sua mágoa estaria num abanão psicológico sem fecho e cicatrizes para a memória infinda das manobras criminosas do seu progenitor na sua retaguarda e sangue. A nossa sogra foi chamada e implicada por negligência grave de facilitar contratos em dinheiro indevido nos auxílios aos autores, perante as atenuantes nos inquéritos pelas extorsões do Nuno sentenciado no sistema por crimes agudos, organizados em fraudes ao esquema no seu expoente. Aquele covarde cuspiu a sentença num ódio de grito virado de costas, antes da carrinha arrancar com escárnio de malícia, em tom agressivo no epílogo final, frente ao seu irmão e mãe pálida. Podiam pagar a saída no meio disto. Tem grana. A culpa é tua, seu insensível traidor. O João ignorava o silêncio da eternidade, mas na sua justiça ditaria a última nota numa frase antes de cortar os fios. Já te salvaram demais, e quem pagará na sepultura da cela serás apenas, e só tu, pelo que armaste e ceifaste. De semanas em semanas entramos no T3, desolado do apartamento original. Papéis na parede riscados, o ar asfixiado, fechaduras lascadas num piso desbaratado pelo vandalismo dos lacres das burocracias, nas inspeções forenses e policiais, a devastar na mobília revirada do projeto familiar amado. Colocamos na imobiliária todo este imóvel no seu esplendor e fechamos acordos ao desapegar com saudade dolorosa as pedras com memórias da vida maculada. Ninguém vive ileso sob o fardo numa casa que desvaneceu nas invasões clandestinas da maldade, onde habitava um recanto seguro na serenidade abalada. Vender o ninho com um lucro de fuga noutra periferia traria alívio dos pesadelos num começo isento do calvário familiar. Dona Rosa voltou para a casa do interior da aldeia ao Alentejo, na humildade isolada e esquecida. A sua compaixão era limitada a desculpas eternas em engasgos ao fio de telefone longínquo, aos domingos esporádicos, com os comprimidos das mesadas ao limite garantidos do dever maternal. Chaves em Lisboa fechar-se-iam, e nunca entraria num recanto privado no nosso domicílio, num corte definitivo protetor, a delimitar nas trincheiras a vida nova, numa defesa da mágoa, porque de resto, nos finais, o ensinamento a traçar na lição dura e mortal era simples de contar. Família acolhe e protege, mas numa ganância iludida com farsa, a encobrirem irresponsabilidades por corações traidores. O fundo rasga num rasgão e estilhados nas fissuras das confianças perdidas, para não sarar na integridade, nos tempos das lembranças das cicatrizes, numa marca eterna no seu rescaldo brutal.